Então, Efésios capítulo 4. Hoje eu vou do versículo 1 até o versículo 16. O primeiro título possível para esse estudo é Com quantas peças se faz um robô? O segundo, eu não vou ler cantando, mas você pode imaginar cantando. O caos unido jamais será vencido. E o terceiro é Se até eles, imagina nós. E o último, que é o definitivo, é Uma cabeça para todos governar. Os fãs do Senhor dos Anéis devem gostar desse. Eu tenho dificuldade de sonhar, de imaginar assim coisas. Não sonhar quando estou dormindo, isso é até mais fácil. Mas tipo quando você acordado fica pensando em alguma coisa que vai acontecer, ou planejando alguma coisa, desejando alguma coisa que você quer que aconteça. Eu tenho muita dificuldade com isso. Mas eu queria te desafiar, não sei se você é igual eu, mas eu queria te desafiar agora, tirar um instantinho e pensar em como seria uma igreja ideal na tua cabeça aí para daqui 5 anos. E uma coisa importante também é que gostaria que você considerasse que a igreja ideal é uma igreja que corresponde com a vontade de Deus e não só com os nossos gostos pessoais. Então não sei se isso mudou alguma coisa aí no teu ideal de igreja. E aí eu queria que você pensasse assim, o que a gente precisa para chegar lá? Quais seriam as características que a gente tem que buscar ou que talvez melhorar, intensificar para que a gente consiga ser essa igreja? E conforme a gente for lendo o texto, a gente vai perceber características que o apóstolo Paulo vai nos dar de como é essa igreja, de como ele está ajudando aqui como apóstolo, né, a formar essa igreja, de acordo com a revelação que Deus deu para ele. Mas eu queria que a gente começasse com um exemplo. Agora são as fotos. E por que eu estou falando disso? Passa lá, Cláudio, por favor. Olha o Inception ali. Ah, você queria que eu mostrasse aqui no vídeo? Assim? Mostra lá. Cada ideia, né? Desculpa, pessoal. Os mais conservadores aí, me desculpa. Cara, a vontade do nerd de deixar o robô em pé aqui no canto durante a pregação é grande, mas não vou fazer essa distração. Mas a parada é que é uma representação de algo muito maior, que, no caso, embora não seja um robô que alguém entra lá e pilota e tudo mais, né? Mas que é um robô de verdade que está lá construído. Uma estátua do robô, no caso, embora ele mexa algumas partes e acenda a luz e tal. Mas eu fiquei muito pensando em como nós, como parte desse corpo, né? A gente é um componente distinto uns dos outros, né? Várias peças diferentes que exercem funções diferentes na hora de montar e encaixar esse robô. E que a gente também representa uma outra coisa muito maior, que é a igreja de Cristo espalhada pelo mundo, né? E não só espalhada pelo mundo hoje, mas a igreja de Cristo espalhada pelo tempo, né? Pela história da igreja. Então, fica aí com essa imagem das pecinhas e do robô na tua cabeça enquanto a gente vai para o texto, porque tem algumas aplicações interessantes a respeito disso, tá? Então, aí você já entendeu o primeiro título, né? Com quantas peças se faz um robô. O versículo 1 do capítulo 4 de Efésios, Paulo começa dizendo assim: Como prisioneiro do Senhor, eu peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então aqui Paulo faz um apelo à importância da unidade e ele pede para que esses crentes se lembrem
da vocação deles e vivam de acordo com elas. A vocação desses crentes, o chamado deles, é um pouco do que a gente está falando durante os capítulos anteriores até esse momento na carta. Mas a ideia aqui que me chamou muita atenção foram os elementos e os atributos que ele diz para eles que são importantes para que eles correspondam com essa vocação. Então, eles precisam ser completamente humildes, dóceis, né, ou mansos, e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Fica claro para a gente aqui que são essas características que têm a ver com a nossa relação uns com os outros no corpo de Cristo. É interessante porque, para ele, nesse momento, o que ele tá apontando aqui é o seguinte: tá tudo certo com Deus, Deus está fazendo o trabalho dele, a gente precisa de um pouco de esforço em relação uns aos outros. Então, para a gente ser uma igreja que realmente corresponde com essa vocação, que vive de maneira digna do chamado que a gente recebeu, a gente precisa ser totalmente humilde, ser dócil, ser paciente e suportar uns aos outros com amor. E é curioso que todas essas coisas tenham a ver com a nossa relação uns com os outros e não necessariamente a nossa relação com Deus. E, ao mesmo tempo, é interessante a gente perceber que a gente não consegue corresponder com a vocação que Deus nos deu se a gente não viver dessa forma uns com os outros. Porque o nosso chamado ele é coletivo. A gente faz parte de um corpo, né? Então, a gente viu lá no capítulo 1, no versículo 10, que para mim é um dos versículos, se não o versículo que resume a ideia da carta aos Efésios, onde Paulo fala que o mistério da vontade de Deus, que era de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra. Então, se você, como eu, aprecia a solitude, uma pessoa que gosta de ficar sozinha, né? A igreja é um bom jeito de você se acostumar com a eternidade, porque a eternidade é comunhão. E a gente vai ter que viver com gente. Porque o propósito de Deus é comunhão. E para isso a gente precisa ser humilde, dócil, paciente e amoroso. Eu não sei se alguma dessas características estava na lista que você fez lá no começo, quando eu falei para você imaginar uma igreja ideal. Mas é isso que Paulo considera importante para que essa igreja corresponda à sua vocação. Essa unidade, ela é produzida pelo Espírito, pelo vínculo da paz, mas o nosso esforço é para conservá-la. Então, apesar de todas as nossas diferenças, o vínculo entre nós é pacífico. Essa unidade é do Espírito, mas o esforço é nosso, porque em muitos momentos o caminho mais fácil é brigar e se dividir, mas manter a unidade de forma pacífica, apesar das diferenças, é bastante trabalhoso. Então, é um esforço contra o nosso ego em favor da unidade pelo corpo de Cristo. Quando a gente esteve no Congresso de Lausanne, HB e eu, lá na Coreia do Sul, em 2024, que inclusive foi de onde eu consegui a oportunidade de esticar até o Japão e tirar aquela foto, uma coisa que ficou muito evidente para nós foi que lá no Congresso, mesmo nós sendo cristãos, é um congresso de evangelização global, para quem não está familiarizado com o movimento Lausanne, é um movimento de evangelização global que surgiu lá em 1974, e nós fomos participar da delegação brasileira do congresso que teve em 2024, comemoração de 50 anos do movimento, e lá eram irmãos e irmãs, nós éramos 5.000 presenciais e mais uns 2.000 e poucos virtualmente. Mas lá nós éramos cristãos de países diferentes, culturas diferentes, idades diferentes, gerações diferentes, denominações diferentes, todos juntos com esse propósito de conversar e trocar experiências e falar sobre a missão de Deus no mundo hoje. E aí você percebe como muitas das coisas que nos fazem nos dividir, separar, se tornam desimportantes quando a gente está diante do desafio da grande comissão no mundo hoje.
quando você se depara com os números e quando você se depara com a realidade da igreja perseguida e quando você se depara com irmãos que estavam lá, por exemplo, usando nomes falsos, por exemplo, para não serem identificados, ou irmãos que tinham identificações nos seus crachás para que eles não aparecessem nas filmagens ou não tirassem fotos deles por questões de segurança e coisas desse tipo. A gente percebe que muitas vezes os momentos pelos quais hoje muitas pessoas abandonam a igreja ou vão para outras igrejas, né, e provocam divisões nas suas igrejas, são irrelevantes. Mas o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é que a gente começa a perceber que essa facilidade de brigar e de se separar, ela é muito natural para nós. Quando tem alguma coisa, porque a gente está hoje numa realidade que a gente tem um monte de igreja por aí, e você fala assim, mas se não der certo aqui na Calvary e alguém fizer uma coisa que eu não gosto, eu vou pro bairro vizinho, eu ando alguns quilômetros aqui, e eu chego lá na Betânia, e o Willy me recebe lá e está tudo certo lá. Espero que não aconteça isso com ninguém. Willy, um abraço. Mas a ideia de irmãos na igreja perseguida, por exemplo, onde você está numa igreja que tem décadas e, sei lá, 12 pessoas, é de que você pensa assim, cara, tipo, se eu sair dessa igreja, eu não tenho para onde ir. Essas coisas não são maiores do que o motivo que nos uniu, então a gente permanece junto. Versículo 4, ele segue dando mais alguns motivos para essa unidade. Ele diz assim, há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança, quando fomos chamados, ou foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, se a igreja de Deus é o corpo de Cristo, e só existe um Cristo, a igreja de Deus também é uma só. Esse mesmo corpo, o mesmo Espírito e a mesma esperança, servindo o mesmo Senhor, na mesma fé, no mesmo batismo. Nós somos filhos do mesmo Pai, que é um Pai sobre todos. É curioso que na NVT, se não me engano, ele fala que é um Pai sobre tudo, e inclui a criação também, né? Não só sobre nós, humanos, filhos. Através de todos e dentro de todos os filhos. E eu acho interessante pensar em algumas das figuras que a Bíblia nos dá para explicar essa nossa relação com Deus, a relação de Deus com a sua igreja. Que ela usa exemplos de família, de corpo, de plantas. E são exemplos que carregam esse símbolo mais orgânico, mas que é organizado, que é orientado, e é vivo, e é autêntico, e é verdadeiro. A Bíblia usa também exemplos de construção, né? Agora que mais um dos engenheiros ingressou aqui no salão. Mas a Bíblia usa exemplos de construção também, mas muitas vezes ela vai usar exemplos de coisas naturais, né? Então ela usa exemplo de árvores, de plantas, ela usa o exemplo do corpo, de nós sermos o corpo de Cristo, ela usa o exemplo da família. E quando a gente pensa nesses exemplos, é interessante, porque quando a gente pensa, por exemplo, na família, eu não sei como é que você é com a sua família, mas eu me dou super bem com a minha família, embora todos nós sejamos muito diferentes. Algumas pessoas de fora que vêm, a gente fala assim, nossa, vocês estão super bem, algumas coisas que são muito parecidas, então, nossa, você é muito parecido com seu pai, você é muito parecido com sua mãe, você é muito parecido com a sua irmã. Mas quem conhece a gente, conhece nossos hábitos, nossos gostos, assim, percebe que a gente é completamente diferente uns dos outros. Mas isso não causa divisão, assim. E mesmo quando a gente discorda das coisas, isso também não causa divisão. E é interessante como em família a gente às vezes cresce juntos e convive juntos, e cada um é diferente, mas a gente não vê tanto essa facilidade, essa disposição para inimizade ou para abandonar a família, como a gente vê em outras situações. E é interessante que Deus trate a igreja como família, porque mesmo sabendo que a gente é diferente e que vão ter tensões e às vezes vão ter divergências, a gente continua crescendo junto e convivendo juntos. A ideia da planta e do corpo, da mesma forma, né? Você não tem essa facilidade de repente, pensar assim,
e a própria Bíblia usa esse exemplo, né? O apóstolo Paulo usa em outros lugares esse exemplo, né? Tipo assim, de repente você vai lá e você não gosta mais da sua orelha, você arranca ela fora e você, tipo, sabe, vive sem orelha, né? Joga a orelha fora. Um corpo saudável não vai agir dessa forma, se comportar dessa forma. E é interessante como essas figuras, né, esses exemplos para o corpo de Cristo e para a igreja, eles podem trazer à nossa memória muitas outras referências. No meu caso, eu escolhi essa camiseta hoje. Hoje eu tô banho de nerd para vocês. Eu escolhi essa camiseta hoje. Essa camiseta é de um mangá, tá? Para quem não sabe, mangá é uma história em quadrinho feita no Japão, estilo japonês. Que é o meu mangá preferido da vida. É um mangá de samurai, como vocês podem imaginar, né? Por esse cara de kimono com uma arma na mão. Esse mangá, ele se chama, em japonês, originalmente, Mugen no Junin. Aqui no Brasil, aliás, nos Estados Unidos, ele foi publicado como A Lâmina do Imortal, Blade of the Immortal. Um nome bem bacana, bonito. Aqui no Brasil, traduziram como Blade, A Lâmina do Imortal. O que é esquisito, ter lâmina, mas o nome original em japonês não é nenhuma dessas duas coisas. O nome original em japonês é O Habitante do Infinito. E eu amo esse nome, eu acho muito legal esse nome. E por que tem esse nome? E por que chama a Lâmina do Imortal ou o Habitante do Infinito? Porque esse personagem aqui, que é o protagonista do mangá, ele é um samurai que é imortal. E ele é um samurai que é imortal porque ele tem vermes que parasitam o corpo dele. E toda vez que ele é ferido ou corta alguma coisa, esses vermes reconstroem o corpo dele. Regeneram a carne dele. E ele não morre por causa disso. Então, isso rende muitas cenas de luta e de gente, né, sendo cortada e não sei o que, e depois o cara se reconstrói tudo de novo. Sem querer dar muitos spoilers, chega um momento que todo mundo fica tão impressionado com essa habilidade dele, e que é um negócio tão misterioso, que eles querem replicar isso. Imagina um exército de samurais, tipo, que não morrem. E começam a fazer experimentos com esse cara. E tentar implantar membros dele em outras pessoas e plantar membros de outras pessoas nele. E eu não vou dizer se isso dá certo ou não, porque daí você vai ter que ler a história, embora eu saiba que muitos de vocês vão acabar perdendo essa obra-prima. Mas por que eu fiquei pensando nisso? Porque essa facilidade que a história vai te dando ali, de tipo assim, ele vai cortar a mão e depois ele vai emendar a mão de novo e não sei o quê, tipo assim, o corpo de Cristo não funciona assim. A gente vê essa figura de alguma forma, membros sendo enxertados, né? Partes do corpo sendo aceitas, acolhidas, mas a gente não vê essa coisa assim, não, e aí a gente vai lá e a gente corta fora essa parte aqui que a gente não quer, não gosta dessa pessoa e tal. O corpo de Cristo não é feito dessa forma. E além disso, existe um crescimento orgânico no corpo de Cristo, que não é simplesmente de você pegar um outro braço inteiro de outra pessoa e colocar em Cristo. Porque essas partes desse corpo de Cristo, elas são tão pequenas em relação a Cristo que elas são integradas e elas formam, espiritualmente, tá, gente? Pelo amor de Deus, o corpo de Cristo, mas de um jeito que quem aparece é o próprio Cristo, não as partes individualmente do corpo. Como no caso do mangá, onde de um momento colocam um braço de outra pessoa e dá pra você ver que é o braço de outro cara, claramente. Mas, por que eu trouxe isso? Né? Porque essa ideia de que o corpo de Cristo é um caos organizado, né? E por isso que eu falei que um dos títulos possíveis é O Caos Unido Jamais Será Vencido, porque quando a gente passa a fazer parte desse corpo, o Espírito Santo vai reordenando esse caos. E ele vai reordenando a gente para que a gente funcione juntos. Porque é ele que nos mantém unidos nesse vínculo da paz que o apóstolo Paulo falou ali no começo. Então, mesmo sendo algo orgânico e, às vezes, caótico, como uma boa família geralmente também é orientado, é organizado. Né? É vivo, é autêntico, e por isso às vezes é meio bagunçado, mas ao mesmo tempo é pleno, funciona por causa de Cristo. Versículo 7.
ele começa a separar um pouco o corpo aqui. Não separar no sentido do mangá aqui, separar no sentido de organizar, tá? A cada um de nós foi dada a graça conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ora, o que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Esse trecho que Paulo está citando aqui é do Salmo 68, que eu li no começo do culto. Ele não cita exatamente igual, mas ele está referenciando esse salmo. E alguns comentaristas dizem que a língua hebraica ela permite algumas interpretações diferentes para a maneira com que esse salmo foi escrito. Então, Paulo está empregando ele aqui, se referindo a Cristo, a obra de Cristo, mas também está falando, né, sobre esse triunfo de Deus sobre os seus inimigos. Então, a poesia desse salmo descreve um líder voltando vitorioso de uma batalha contra os seus adversários, enquanto reparte os despojos com o povo. Né? É disso que Davi está falando quando ele fala ali que o Senhor, né, subiu aos céus. É curioso que na comparação de Paulo, é como se Deus tivesse descido e travado uma batalha na terra. Muitos comentaristas concordam que essa passagem diz respeito à encarnação ou à morte e o sepultamento de Cristo e a sua ressurreição e ascensão aos céus. Embora tenha algumas traduções e algumas pessoas que acreditem que está falando sobre Cristo ter descido ao inferno e coisas assim, a grande maioria concorda que está se referindo à encarnação de Cristo, né? De Cristo ter vindo à Terra e, no caso das profundezas, se refere à sua morte, mas que depois ele sobe aos céus. Eu acho interessante que ele fala aqui, né, a fim de encher todas as coisas na Terra e nos céus, porque é como se Cristo fosse Senhor da terra e céus, como a gente cantou agora há pouco, mas também me lembra lá de Efésios 1:10, que fala, né, de fazer converger em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas. E que em Cristo nós somos abençoados nas regiões celestiais, com todas as bênçãos espirituais, como a gente viu lá no começo, mas em Cristo nós também recebemos graça, também através desses dons aqui na terra, que são repartidos entre nós pelo próprio Cristo. Então, nós temos sim bênçãos espirituais nas regiões celestiais, mas nós recebemos uma porção da graça de Deus através desses dons que Cristo distribuiu no seu corpo. E aí o versículo 11, ele vai dar uma lista aqui. Ele diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, ele descreve aqui 5 atributos, digamos assim, né? Os 5 dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Embora muitos também concordem que, na verdade, seriam 4 cargos e pastores e mestres seria uma função só. Eu acredito que a função, né, o cargo, o ofício do pastor e do mestre é muito próximo. Então, geralmente, pastores precisam, se não são, ser bons mestres, e mestres também precisam ter esse cuidado pastoral com a igreja, embora a gente reconheça também que existem pessoas que têm um dom pastoral no sentido de discipular, de cuidar de pessoas, enquanto outras pessoas têm uma aptidão muito excelente para o ensino, por exemplo, como mestres. Então, explicando rapidamente, assim, porque o foco realmente não vai ser esse, mas apóstolos aqui, a gente poderia exemplificar, tá, o que significa esses apóstolos aqui, como missionários ou embaixadores especiais da obra de Deus que lançam esses fundamentos. Esses apóstolos aqui, ele pode estar se referindo tanto aos próprios apóstolos de Cristo, que eram os líderes ali na igreja no primeiro século, mas também, se a gente for pensar hoje na figura do apóstolo, não é um apóstolo como eram os apóstolos de Cristo, obviamente com essa autoridade, ou autoridade de escrever, né, o texto bíblico, como a gente tem aqui o próprio apóstolo Paulo, mas a gente vê que são pessoas que têm talvez essa vocação
para lançar fundamentos, iniciar, plantar igrejas, né? E como enviados mesmo, né? Que apóstolo significa isso, né? Os profetas são aqueles que comunicam a mensagem de Deus para o povo. E eles lembram da mensagem, lembram do caminho e ajudam a dar visão para o povo de Deus. A gente também tem os profetas do Antigo Testamento, e esses profetas que ele está falando aqui não são como os profetas, ou não têm a autoridade bíblica dos profetas do Antigo Testamento, de assim diz o Senhor, e profetizar coisas sobre a vinda do Messias e coisas desse tipo. A gente tem um ministério profético sendo exercido na igreja hoje. A gente crê que pessoas recebem palavras proféticas de Deus, né, e que essas palavras também estão sujeitas à própria Escritura e ao conselho da igreja, mas o profeta tem esse papel de dar visão e ajudar o próprio povo de Deus a se lembrar da mensagem e ajudar a orientar o povo nesse sentido. Os evangelistas são aqueles que proclamam as boas novas e contribuem não só para a edificação do corpo, mas contribuem também para esse crescimento numérico da igreja. Então, o evangelista é aquele que anuncia o evangelho a alguém que ainda não conhece o evangelho. Os pastores são aqueles que cuidam do povo de Deus e que zelam pelo rebanho, né, zelam pelo bem das ovelhas. E os mestres são aqueles que têm a habilidade de ensinar e expor profundamente as Escrituras. Se a gente for pensar em cada um desses atributos aqui, desses dons, meio que falar, né, das boas novas do Evangelho para alguém que não conhece, comunicar a visão de Deus para as pessoas, cuidar da igreja e ser também preparado para poder ensinar e comunicar o evangelho, são funções que todo crente deveria minimamente exercer em algum momento da sua caminhada cristã, assim. Então, não é também como se, pelo menos na minha compreensão, como se ele estivesse dizendo assim, olha, tem essa pessoa aqui que vai fazer isso, tem essa pessoa que vai fazer aquilo, tem essa pessoa que vai fazer isso, e se você não for nenhum dos 5, você senta aí e fica de boa. Porque quando a gente pensa nesses dons, a gente entende que eles são exercidos com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, tinha um pastor que eu conheci, que ele ensinava assim, que o encargo do apóstolo é inspirar a igreja a ser apostólica, no sentido de inspirar a igreja a plantar novas igrejas. O encargo do profeta é ensinar a igreja a buscar essa visão de Deus. O encargo do evangelista é inspirar a igreja a evangelizar as pessoas. O encargo do pastor é inspirar a igreja a cuidar uns dos outros. O encargo do mestre é de ensinar a igreja a saber estudar e ensinar as escrituras. Então, a gente vê que existe um encorajamento para que todos nós exerçamos de alguma maneira ou em alguma medida essas características, né? Não necessariamente como um cargo, como apóstolo ou como pastor, até porque a gente não nomeia ninguém apóstolo aqui na Calvary, mas, e também eu não recomendo que você saia por aí chamando ninguém de profeta, não sei o quê, tipo, não vai ser muito apropriado, eu acho, mas a gente vê que a finalidade disso é servir ao corpo de Cristo, né? É edificar o corpo. Então, todos nós temos diferenças, né? Cada um de nós recebe uma medida da graça, uma medida do dom de Deus, né? Dons diferentes, mas nós estamos unidos no mesmo Espírito. Todos fomos designados para dons distintos, mas nós recebemos da mesma graça. Todos têm de exercer áreas diferentes do ministério, mas nós temos a mesma finalidade: edificar o corpo de Cristo, que significa edificar uns aos outros. Então, edificar o meu irmão é edificar a mim mesmo, porque nós somos parte do mesmo corpo. E aí ele segue no versículo 13, dizendo assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aí aqui já começa a parecer um pouco mais difícil essa fase, assim. Acabou o tutorial e começa, tipo, chefão, sei lá. Então nós seguimos continuamente obedecendo e edificando, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até que nós cheguemos à maturidade, à medida da plenitude de Cristo. E eu acho interessante que
O apóstolo Paulo fala isso no plural, né? Tipo, ele fala até que nós cheguemos, até que nós alcancemos, porque nós edificamos uns aos outros assim por diante. Ele se inclui nesse processo de amadurecer também. Embora ele fosse, né, um dos apóstolos, ele não considera a sua vida com Deus e o seu ministério como uma jornada à parte da igreja. Tipo assim, não, eu já sou apóstolo, já vi Jesus, já caí, já fiquei cego, já voltei, já plantei igreja, preguei evangelho meio mundo aí, e vocês, pô, vamos trabalhar aí, pessoal. Tá muita imaturidade aí. Ele se insere nesse mesmo processo de amadurecimento. Ele se insere nessa mesma narrativa de que ele faz parte desse corpo, que precisa ser edificado e precisa edificar, e que ele também está servindo uns aos outros e também é servido pelos irmãos, e que também o Espírito está trabalhando nele e que Cristo continua operando esse crescimento nele também. À medida dessa caminhada rumo à maturidade, é algo que nós atingimos juntos como corpo de Cristo. Então, ninguém consegue ser igreja sozinho, você não é corpo de Cristo sozinho, porque senão, sei lá, Jesus ia ser um Funko. Se você não sabe o que é um Funko, é aquele bonequinho que é cabeçudo e tem um corpo pequenininho assim. Mas o corpo de Cristo é formado por muitas partes, porque esse corpo é pleno, ele é perfeito. E ele é perfeito não por causa de nós, é bom deixar isso bem claro. Ele é perfeito por causa de Cristo. Ele está amadurecendo e sendo aperfeiçoado por causa de Cristo. Versículo 14. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Então, de novo, né, ele se incluindo, para que nós não sejamos como crianças, para que nós deixemos de ser como crianças, né? Eu acho muito louco isso, que a gente tem uma facilidade assim de se distanciar de exemplos da igreja que a gente não gosta, ou que a gente condena, ou que a gente reprova. E quando algum outro crente que a gente nunca viu na vida, nunca conheceu, faz uma coisa que aparentemente é boa, tem gente que fala assim, ó, viu, é crente, viu? É um pacote muito desagradável, às vezes, ser igreja. Porque a gente é junto. Tanto as virtudes quanto os problemas que a gente enfrenta como igreja. E muitas vezes os problemas aumentam porque a gente se considera à parte e não luta por essa unidade. E é lógico que a gente tem que ter critérios bons para essa unidade, mas o critério principal é que é o corpo de Cristo. Não é tipo o nosso clube ou, sei lá, um sindicato. Que se você não paga lá a mensalidade, você não vai ser protegido. Tipo, você faz parte e você representa a igreja, representa a Cristo tanto quanto esses outros irmãos e irmãs. Mesmo aqueles irmãos e irmãs que você não gosta ou não concorda. Porque quem decide quem faz parte desse corpo ou não é você, é Cristo. E o critério que ele estabeleceu para esse corpo dele é o sangue dele correndo ali. Então, se o sangue dele está lá e cobre essa pessoa, aí não tem muito o que você fazer para você querer se desligar dessa pessoa, porque você vai fazer parte do mesmo jeito. É curioso que, quando ele fala sobre ser como criança, né, que é levado de um lado para o outro pelas ondas ou jogado para lá e para cá por todo o vento de doutrina, ele está falando dessa criança que pode ser influenciada, né, conduzida e realmente jogada de um lado para o outro. Mas quando ele fala aqui sobre essa astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, é interessante porque essas expressões que ele está usando aqui, elas são as mesmas que usa para falar de um dado viciado num jogo. Né? Tipo assim, é um cubo que sempre sai um resultado que não é favorável para o jogador
E é tipo assim, é o dado de um trapaceiro, sabe? Mas a gente segue a verdade em amor, crescendo em todas as coisas, naquele que é a cabeça, que é Cristo. E por isso que o último dia também era uma cabeça para todos governar. E aí quando a gente pensa em crescermos em Cristo, a gente vê que esse caminho para crescer, para amadurecer e atingir essa medida é servir. Que à medida que cada um realiza a sua função, a gente corresponde com a vocação e com os dons designados. Porque essa unidade é obra do Espírito, mas ela requer esforço. Requer esforço, humildade, mansidão e paciência, como ele falou lá no começo do versículo. Requer que a gente suporte uns aos outros. Requer que a gente suporte as diferenças. Requer que a gente suporte as dificuldades. Requer que a gente suporte a imaturidade. Enquanto nós edificamos uns aos outros e a nós mesmos como o corpo de Cristo. E por isso que o outro título era Se até eles, imagina nós. Se até eles que a gente julga que são a parte do corpo de Cristo, se até eles que a gente julga que são inaptos para fazer parte do corpo de Cristo, imagina nós que achamos que somos aptos. Imagina a gente que acha que é alguma coisa. E aí, no versículo 16, ele diz assim: Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. E é muito legal isso, porque aqui ele meio que dá um resumão de tudo, assim, né? Então, dele, ou seja, de Cristo, o corpo todo é de Cristo. Ajustado e unido pode também ser palavras que significam encaixados e tecidos, ou costurados, remendados. Cresce e se edifica mutuamente, conforme corresponde à sua vocação. Então, a igreja cresce, o corpo de Cristo cresce, amadurece à medida que a gente corresponde, à medida que a gente realiza a função a qual a gente foi designado no corpo. À medida que cada um serve e faz a sua parte e honra e serve uns aos outros, a gente cresce como corpo de Cristo. A gente amadurece como corpo de Cristo. E para finalizar, sobre a unidade, num dos encontros do Movimento Lausanne, eu ouvi uma fala do Paulo Borges Júnior, que foi perguntado para ele como que tinha sido no início do movimento e como que eles enxergavam a unidade da igreja hoje. O Movimento Lausanne, ele começou com a amizade do John Stott e do Billy Graham, e eles eram homens de Deus, mas que tinham divergências, né, teológicas, e apesar disso, iniciaram esse movimento junto com outros cristãos que também tinham cada um as suas particularidades, mas a pergunta foi nesse sentido da unidade naquele tempo, há 50 anos atrás, e hoje, como eles enxergam isso. E o Paulo, ele respondendo ali a pergunta, nesse encontro, né, que teve, ele deu um exemplo muito interessante. Ele falou assim, e aí eu vou pegar minha caixa de novo aqui. Ele falou o seguinte, que quando a gente pensa no corpo, a gente tem os ossos, né? E aí agora você pode se perguntar, por que você tem ossos nessa caixa? Porque esses foram os que eu escolhi de trazer lá da minha casa. Lá tem muito mais, na verdade. Mas esses são ossos da coluna vertebral, tá? Ó, e tem vários, e cada um diferente do outro, dependendo da parte da coluna que ele tá. Beleza? Aí você pode me perguntar, mas que bicho é esse? E eu não vou saber te dizer com certeza. Eu posso dizer que ou é de ovelha, ou é de capivara, provavelmente de ovelha. É porque estavam misturados esses ossos, onde eles foram encontrados, e aí tem um de ovelha e um de capivara, então não sei qual dos dois é. Mas a ideia aqui é que esses ossos são todos distintos, tá? E eles vão se encaixando. Aí eu tenho um, tipo, agora, Arte Ataque, né? E daí tem um montado, assim. Ou, sei lá, Ana Maria Braga, né? Tipo, tira do forno, assim, um...
Tem um já preparado pela produção aqui, ó. Tá, isso aqui é uma coluna... Agora ela tá toda desalinhada porque eu puxei tudo de uma vez. Mas essa eu sei do que é. Isso aqui é de gato, tá? Então essa aqui é a coluna vertebral de um gatinho, tá bom? Ó, que beleza. Então esses ossinhos todos aqui, ó, cada um do seu jeito, vão se aproximando uns dos outros e se encaixando, né? Para estruturar a coluna do gato e o movimento do gato. Tem o restante dos ossos do gato aqui? Fora o crânio? Tem. Se alguém quiser ver depois, eu mostro. Mas, qual que é a ideia aqui? Que os ossos, eles não são iguais. Os ossos que se encaixam não são iguais. Então, por exemplo, esses dois ossos aqui, ó, eles são espelhados, tá vendo? Eles não são repetidos, né? Porque são os dois ossos do fêmur do gato, tá? Então, esses ossos aqui são cada um do lado, mas eles não se encaixam porque cada um está em uma pata, certo? O osso que encaixa na pata é um osso de outro tipo, que tem um outro tipo de encaixe e um formato um pouco diferente, tá vendo? Para quê? Para poder encaixar e fazer a articulação. Se forem os dois iguais, ele não vai fazer movimento e ele não vai funcionar. Então, para funcionar, ele tem que estar perto de um diferente. Ele tem que se conectar com um diferente. E para ter o movimento, ele precisa ter esses tendões, esses ligamentos, ele precisa ter os músculos, ele precisa de outras partes que vão compondo esse organismo e vão fazendo esse negócio funcionar. E o exemplo que o Paulo Borges deu lá era justamente esse. Ele fala, é até engraçado a fala, ele fala assim: esse osso é o osso desse osso. E o osso desse osso não é esse osso que é igual. É esse osso que é diferente. Então, esse osso é o osso desse osso, e esse osso é o osso desse osso, e esse osso é o osso desse osso. E cada um desses ossos precisa ser diferente uns dos outros para eles poderem funcionar. E para eles poderem funcionar, eles precisam ter nervos. Por que precisa ter nervos? Para poder ficar nervoso, mas sem sentir raiva. E eles também precisam ter tendão, para poder tensionar, ou seja, ficar tenso, mas sem romper. E quando a gente pensa no corpo de Cristo hoje, na igreja hoje, a gente pode também imaginar isso, né? Essa facilidade em romper porque a gente não aprendeu a tensionar. A gente não aprendeu a lidar com tensão na igreja. Não aprendeu a lidar com diferença na igreja. Essa facilidade em ter raiva, em ferir, porque a gente não aprendeu a sentir as coisas do jeito certo. E a gente não deu espaço na igreja para a gente trabalhar essas coisas, e trabalhar essas divergências, trabalhar essas diferenças, e permanecer junto apesar disso tudo. E aí, voltando para o robô, para finalizar, o robô também, conforme você vai construindo ele lá, você vai percebendo que você monta o esqueleto dele, a estrutura toda do robô, onde estão as articulações, onde faz toda essa parte. E daí você vai tendo as partes de preenchimento e você depois começa a colocar as placas que estão na superfície do robô. Então, na igreja, a gente também vai ter funções, posições que são mais evidentes, talvez, embora essa palavra também seja estranha, mas que são mais fáceis de ver, mais fáceis de perceber. E tem outras coisas e outras pessoas que trabalham em coisas que estão mais por baixo. Tipo esses ossos que eu gosto tanto. E todas são extremamente importantes. Porque se você estiver montando um robô tipo esse, e você pular uma articulaçãozinha daquela, e tiver montado tudo por fora, depois você não vai ter onde encaixar a perna. E quando você olha ali na planta, parece um negócio tão complexo, mas é tudo tão perfeitamente encaixável, assim, que é incrível, assim. Então, esteja perto daqueles que são diferentes de você. Vamos trabalhar as nossas tensões e os nossos nervos, mas sem romper, sem ficar com raiva, sem ferir, para que a gente possa estar edificando uns aos outros de verdade. E crescendo em amor e honrando a Cristo, que é o cabeça desse corpo. Amém?